A paz, amados. Estamos de volta com o nosso programa Vivendo a Palavra. Hoje nós já estamos estudando alguns tópicos. O tema de hoje é a chave nas igrejas. Nós já estudamos hoje, Denilson. O primeiro tópico foi o significado da chave na Bíblia, onde nosso irmão Denilson deu uma explicação qual é o significado da chave. O segundo tópico foi a chave de Davi, onde teve a explicação do mordomo. E o que significa a chave de Davi é uma autoridade que é passada para alguém. E nosso terceiro tópico de hoje vai ser um tópico muito polêmico. Acredito que seja um dos mais polêmicos da Bíblia, que significa a chave do reino dos céus. Nosso irmão Genilson, nosso missionário, está conosco, nos explicando esse homem de Deus que vem sempre nos ajudando, que vem sempre dando esforço. Irmão Genilson, a paz do Senhor. Amém. É um prazer estar com você aqui mais uma vez. Para mim também é um prazer estar tendo essa oportunidade de esclarecer, muitas dúvidas que muitos ouvintes têm acerca da palavra do Senhor. E estamos aqui para ajudar, para que o povo não fique embaraçado, mas que tenha uma compreensão exata da palavra do Senhor. Genilson, quando se fala a relato da chave dos céus, aonde o Senhor Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, eu te darei a chave dos céus. E o que será ligado na terra será ligado no céu. Muitas pessoas não sabem distinguir, não sabem interpretar esse significado. O que é que você nos diz, à luz da Bíblia, sobre isso? Louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente, Aleluia. saúdo a todos com a paz do Senhor, os ouvintes que estão em casa nos acompanhando através desse ensinamento. Esse assunto ele tem também muita controvérsia, como o anterior, quando se falou da chave de Davi. Na luz da Bíblia, vamos aprender um pouco isso. Eu gostaria que todos, vocês amados ouvintes, pegassem uma Bíblia também na sua casa, pudessem nos acompanhar nesse texto e vamos examinar alguns versículos para que nós possamos compreender e aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro do Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 19. Louvado seja o nome do Senhor. Novamente eu volto a frisar, estou usando uma Bíblia de linguagem, da tradução linguagem de hoje. Talvez o ouvinte esteja com a Bíblia atualizada, uma revista corrigida, ou outro esteja com a NVI, que é a versão internacional. Outros podem estar também com a Bíblia na versão King James, como eu dizendo, e também a Bíblia de Jerusalém. Mas não te preocupa, a tradução é a mesma, o texto é o mesmo, só muda as linguagens, amém? Vamos nos acompanhar para que nós possamos ter uma compreensão nesta tarde no assunto que nós estamos tratando hoje, a chave dos céus. Mateus capítulo 16, versículo 19, que nos diz assim: E eu te darei a chave do reino do céu. O que você proibir na terra, será proibido no céu. E o que eu permitir na terra, será permitido no céu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Novamente eu volto a frisar nesse texto, missionário Rossi, que se eu pegar um versículo de um texto e isolá-lo e criar uma doutrina, eu vou causar uma confusão. Por quê? Porque, como mencionei, todo texto tem que ter seu contexto. Tem que entender o que ele está querendo expressar, a quem está sendo direcionado e o porquê está sendo falado. Como esse texto aqui: e eu te darei a chave do reino do céu. Primeiro ponto, eu quero que vocês observem, meu amado irmão Robson, que quando estamos na frase chave, nesse texto aqui, no versículo 19, a chave ela está no plural. Veja que coisa interessante. A chave, você veja aí, amado, que a chave no versículo 19, ela está no plural. Ela não está no singular chave, ela está chaves. Então, não é uma chave, são várias chaves. Mas temos que entender, mas só que ela está relacionada ao quê? A Bíblia de Jesus dizendo que e eu te darei as chaves que abrem. O que ligar na terra será ligado no céu. Então Jesus está comparando chaves que se abrem e que se fecham. Mas vamos entender o porquê esta palavra e o porquê Jesus ele está mencionando essa palavra para Pedro. Então, a gente também vamos ter que ir para o contexto dessa palavra. Nós vamos ter que dar uma voltada mais para trás e ir para o versículo 13 do nosso texto de Mateus, capítulo 16. Então veja,
O texto nos fala que Jesus, quando chegou na cercania de Filipe de Cesareia, ele estava com os discípulos. E ali ele vai sentar os discípulos ali ao redor dele, e Jesus vai lançar uma pergunta: quem diz o povo lá fora que eu sou? Aí tem um que vão se levantar e vai dizer: um diz que tu és João Batista, outro diz que tu és Jeremias, outro diz que tu és um profeta. Então, Jesus vai ouvir da boca dos discípulos o que o povo acha dele lá fora. De repente, Jesus vai mudar a conversação e vai perguntar agora para eles: e vocês, quem diz que eu sou? Então, meu amado Robson, imagina agora aquela situação. Falar do que o povo acha lá fora é fácil. O difícil é você falar do que você acha. Falar motivado na fé das pessoas é fácil. O que as pessoas falam, Exatamente. na opinião dos outros, é muito fácil. Exatamente. Falar que vem dentro de você, aí as coisas mudam. Você demonstrar o que você sente, o que você acha, já é complicado. Por quê? Ah, mestre, o povo lá fora sabe que tu é Jeremias, outro já pensa que tu é João Batista, outro já pensa que tu é o Cristo. Mas só que Jesus vai dizer: tu, a opinião dele eu sei. Mas só que eles não estão andando comigo. Agora, mas vocês não estão andando comigo? Então veja essa colocação, amado, que eu estou fazendo. Jesus dizia para os discípulos: o de lá fora eu sei. Um chamava até Jesus de Beelzebul, dizia que Jesus tinha demônio. Jesus sabia como era a opinião do povo. O povo era oscilante acerca de Jesus. Uns acreditavam, outros não acreditavam. Um ia pelo que comia, outro já ia pelo que via. Então, cada um tinha a sua visão. Mas aqueles a qual ele está preparando para andar e para o futuro anunciar e fazer o que está fazendo, ele queria saber como seria a sua visão. Aí Jesus para e vai dizer para eles: e vocês, quem diz que eu sou? De repente todos se calaram. Não, Eu imagino toda a timidez de todos falar, né? Que andava com ele, fazia milagre com eles, mas não tinha definido a sua própria opinião. O importante da palavra é que cada um tenha definido a sua própria opinião. Aquela coisa, faço parte daquela igreja, então eu tenho uma doutrina daquela igreja. Quando eu falo doutrina, estou trazendo agora para o uso e costume. Vou colocar assim, não a doutrina universal, que é da palavra. Vou colocar a doutrina do uso e costume. Cada igreja tem sua doutrina. E se eu faço parte daquela igreja, eu tenho que seguir a sua doutrina. Eu não posso questionar a doutrina daquela igreja a qual ela está colocando, porque só fica lá quem quiser seguir a sua doutrina. Então, eu não posso questionar a doutrina da igreja, porque eles não estão botando uma arma, uma faca no seu pescoço. Você tem que seguir, não. E também estou dizendo, você tem que ficar, não. Isso vai com a opinião de cada pessoa. Você tem que ficar aonde você se sente bem. Só que a doutrina, sabemos que é um homem que determina. Não a doutrina universal, que é a palavra. Então Jesus, quando olha para o discípulo, ele diz: e vós, quem diz que eu sou? Todos se calaram. Por quê? Porque eles eram motivados pelo que via. Mas ele ainda não tinha a sua opinião formada. Porque, sabendo que até ali ainda o Espírito Santo não tinha descido. E se o Espírito Santo não tinha descido, nem tinha como saber essa revelação. Aí a Bíblia fala que é onde entra o mistério. Que Pedro citado, todos calados, Deus, Pai, vai permitir que Pedro receba esta revelação acerca de Jesus. E vai dar a resposta que Jesus quer ouvir. De repente Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que isso traz de importância, essa frase? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque a resposta do povo lá fora, quando Jesus perguntou e ouviu, a resposta era: tu és o Messias, tu és João Batista, tu és Jeremias. Mas trazendo para feito a qual eles realizavam em prol do povo. Não era isso que Jesus queria ouvir. O que Jesus queria ouvir e saber daquele que estava andando ao seu lado, quem era ele de fato. Não saber porque ele faz multiplicação, não saber porque ele faz uma cura, não saber porque ele pode ressuscitar um morto ou até andar por cima das águas. Jesus não queria saber disso. Isso ele sabia fazer. Mas Jesus queria saber se realmente ele via Jesus da forma que Jesus queria que ele visse. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, veja a coisa agora interessante. A Bíblia fala que Deus vai permitir que Pedro tenha essa revelação. Aí Pedro se levanta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro diz isso, é onde Jesus agora vai trazer menção à palavra da chave do reino do céu. A chave do reino do céu, ela só vai ser revelada, só vai ser proferida quando Pedro dá a revelação.
Entenda bem. Quando Pedro diz, tu é o Cristo, Jesus diz, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Falando de quê? Falando de uma operação, de uma manifestação espiritual. Mostrando que não foi pela vontade humana, nem o querer humano que foi pronunciada aquelas palavras, mas foi através do Espírito Santo reconhecendo a deidade e a divindade do Filho de Deus aqui na terra, que era Jesus, o Cristo. Aleluia. Então, o que passamos a entender? Por essa palavra, Jesus agora vai desencadear várias afirmações acerca de como vai ser o futuro da sua igreja. Como? Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer, Pedro, não foi a carne e o sangue que revelou, mas meu Pai que está no céu. Por isso agora eu te digo que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Amados, vamos entender uma coisa interessante. Quando Jesus diz sobre esta pedra, a pedra que ele está dizendo não é Pedro. A pedra que ele está apontando aí é ele, e sobre esta pedra é a palavra que está saindo da boca de Pedro, que Jesus está revelando. Não foi tu não, Pedro, foi meu Pai, através da pessoa do Espírito Santo, que Jesus começa agora a revelar, dizendo, sobre esta calabacantuí, esta palavra, Pedro, que vai ser manifestada aqui na terra, o ministério do Espírito Santo. Aleluia. Então veja, amado, isso é profundo. Por que profundo? Porque ele está dizendo, Pedro, eu vou começar, Pedro, a fundar a minha igreja. E a minha igreja vai ser uma igreja espiritual manifestada pela pessoa e a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Louvado seja. Aleluia. Aí Jesus vai trazer outra afirmação, dizendo para Pedro, olha Pedro, e as portas do inferno não vai prevalecer. Glória a Deus. Aleluia. Por que a porta do inferno não prevalece? Porque Jesus está mostrando para Pedro, e autenticando e cortando as faixas da inauguração da igreja aqui na terra, dizendo, Pedro, o inferno vai querer investir, mas não te preocupa, que ela vai estar fundamentada na pessoa bendita do Espírito Santo. Aleluia. A igreja ela vai se mover na manifestação do poder do Espírito Santo. Interessante é que as pessoas que não conhecem muito a palavra, quando o Senhor Jesus fala que ele ficaria a minha igreja, se relaciona muito à igreja, templos, paredes, a tabernáculos, e não é bem isso, né? Ele falou igreja, pessoas, a minha igreja, não é? Missionário Vinícius, o que você vem falar disso aí? Glória a Deus. Porque tem muitas pessoas que falam assim, o Senhor falou que a minha igreja, e pensam que são igrejas, são paredes, são galpões, e não é bem isso, não é bem essa forma. O nosso irmão Jesus vai nos explicar bem isso aí. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro ponto que a gente passa a entender, quando Jesus usa a expressão, a minha igreja. A igreja, ela não é um corpo sólido de trazendo para a matéria. Madeira, pedra, cimentos, areia. Não. A igreja, ela é um corpo vivo. A igreja, ela não é uma coisa física, ela é espiritual. Então, a Bíblia diz, quando tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei presente. Ali estará uma igreja. A igreja, ela nos constitui dentro de templo. É bom ter um templo para nós poder cultuar, porque Deus escolheu uma casa para ser adorada. Então a gente tem uma igreja como um lugar de localização de ir para adorar o Senhor. No lugar aonde nós ficamos ali em adoração. E trazer uma expressão igreja, casa do Senhor, casa de oração, templo, ou até sinagogas, numa tradução judaica. Então, mas a igreja em si é um corpo vivo. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, estou presente. Aí é chamado igreja. Aí é chamado uma igreja. Uma igreja, ela não é morta. A igreja, ela é viva. A igreja, ela é tida como uma célula. Então, a visão da igreja é multiplicar. Então, a igreja, a palavra igreja significa eclésia. E a palavra eclésia significa chamado para fora. Então, quer dizer que quando o Senhor Jesus, para nós terminar, porque ele já está um pouco estourado, né? Nosso tempo já está um pouco estourado. Mas quando o Senhor Jesus falou que darei a chave a ti, Pedro, colocarei na tua mão, não é falar chave de bênçãos. Não. Deixa bem claro essa história, porque há muita polêmica sobre isso, né? Que alguns católicos, algumas pessoas acham que Pedro recebeu a chave do céu para derramar chuva sobre a terra. Isso aí não é bem isso.
Alguns acham que Pedro recebeu a chave do céu para ter poder de abençoar alguém, ou ser o santo abençoador, mas não é essa a forma. Não. Exatamente. Especifique bem essa. Quando Jesus, depois como eu expliquei aqui, sobre esta pedra que está na minha igreja, depois ele vai dar sequência às portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Só com as portas do inferno ela não vai prevalecer, por quê? Porque o Senhor Jesus, a qual é o fundador e o construtor da sua igreja, ele vai constituir agora a autoridade, ou melhor colocando, ele vai dar arma para poder combater as investidas do inferno. Quando ele diz as portas do inferno não vai prevalecer, ele não vai só dizer as portas do inferno não vai prevalecer, mas também vai dar a oportunidade dizendo, e eu te darei também as chaves. Para quê? Para tudo que ligar aqui na terra, será ligado no céu. Então, que chave seria essa? Então, sabemos que a palavra-chave, ela tem que ter uma explicação de que se trata, figurado, porque não é uma chave literal. Aqui Jesus está falando de reino do céu. Se eu estou tratando de reino do céu, então eu não estou indo na área física, eu estou indo na área espiritual. Então eu tenho que entender qual é a linguagem que Jesus está falando acerca quando ele está expressando, te darei a chave dos céus. Veja que no céu também está plural. Então, que chaves seriam essa? Também sabemos que chave na Bíblia significa também autoridade. E essa autoridade só pode ser exercida, acima de tudo, pela fé. Tem que acreditar que recebeu autoridade, para poder exercer, combater e desfazer. Só porque, meu amado, querido missionário Rolf, a Bíblia fala em 1 João, capítulo 3, versículo 8, a parte B, que para isto manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. E essas obras elas se manifestam, mas através da autoridade que Jesus já constituiu a sua igreja para ir de encontro e desfazê-la. Porque se a igreja não combater, a igreja ela vai ser vencida. Então, a igreja ela tem autoridade. A igreja recebeu, foi comissionada a autoridade. Porque a Bíblia fala também que o Senhor disse, eis que vos dou poder. E poder para pisar serpente e escorpião. Só que o poder, precisamos entender que esse poder ele tem que ser exercido com fé. Porque ninguém viu o poder. Mas o poder já está conosco. Jesus já venceu e ele já nos otorgou essa autoridade. Só precisamos agora fazer e cumprir o plano, a qual de levar o íris e trazer e resgatar as vidas que estão se perdendo. O nosso tempo já se esgotou, né? Já paramos por um tópico, a chave do reino de Deus, dos céus, perdão. E daqui a pouco nós estamos de volta. Fique conosco, que Deus abençoe você. Você é uma bênção na mão de Deus.